Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu me chamo Anne, sou do Rio Grande do Norte e quero, junto com você, compartilhar da poderosa Palavra de Deus em nome de Jesus. Abra o seu coração. Estamos fazendo a leitura do livro Uma Vida com Propósitos e hoje nós estamos caminhando para o 33º dia. E o tema, anota aí, está lá em Marcos, capítulo 10, verso 43 e Mateus 7, verso 16. O tema, como os verdadeiros servos agem. Segura aí e lá vamos nós. Diz assim: quem quiser ser o maior deve se tornar servo. Vocês podem dizer o que eles são pelo que eles fazem. Servimos a Deus ao servir os outros. O mundo define grandeza em termos de poder, posses, prestígio e posição. Se puder exigir que as outras pessoas o sirvam, você conseguiu chegar lá. Em nossa cultura egoísta, com uma mentalidade do eu primeiro, agir como servo não é uma noção apreciada. Jesus, entretanto, pediu a grandeza em termos de serviço e não de posição social. Deus avalia nossa grandeza pela quantidade de pessoas que servimos, não pela quantidade de pessoas que nos servem. Isso é tão oposto à ideia de grandeza no mundo que é difícil compreender quanto mais praticar. Os discípulos debateram sobre quem merecia a posição maior, de maior destaque, e 2000 anos depois, líderes cristãos ainda fazem manobras em busca de posição e proeminência nas igrejas. Denominações e organizações eclesiásticas operam exatamente da mesma forma. Milhares de livros têm sido escritos sobre a atividade do líder, mas pouco sobre a atividade do servo. Todos querem liderar, mas ninguém quer ser servo. Preferimos ser generais do que soldados raros. Até mesmo os cristãos querem ser líderes servos e não apenas simples servos. Mas ser como Jesus é ser servo. Foi assim que ele chamou a si. Embora conhecer a forma seja importante para servir a Deus, ter o coração de servo é ainda mais importante. Lembre-se, Deus o formou para servir e não para ser egoísta. Sem o coração de servo, você será tentado a empregar mal sua forma, usando-a para vantagens pessoais. Você será também tentado a usá-la como desculpa para se eximir em satisfazer algumas de suas necessidades. É comum que Deus teste nosso coração, pedindo-nos para servir em modalidades para as quais não somos habilitados. Se você vir um homem caindo em uma vala, Deus espera que você o ajude e não que você diga não tenho o dom de misericórdia ou assistência. Embora não seja dotado para uma tarefa em particular, você pode ser chamado a realizá-la. Se ninguém mais com o talento em questão estiver por perto, o seu ministério principal deve ser exercido na esfera de sua forma, mas seu ministério secundário é em qualquer lugar em que você seja necessário no momento. Sua forma revela seu ministério, mas seu coração de servo revela sua maturidade. Não é necessário nenhum talento especial para ficar após uma reunião e coletar o lixo ou empilhar cadeiras. Qualquer um pode ser servo. O caráter é a única coisa que é necessária. É possível servir na igreja durante toda uma vida sem jamais ter sido servo. Deve-se ter o coração de servo. Como você pode saber se você possui o coração de servo? Jesus disse, vocês podem dizer o que eles são pelo que eles fazem. Os verdadeiros servos estão à disposição para servir. Eles não preenchem seu tempo com outras atividades que possam limitar sua disponibilidade. Eles querem estar prontos a servir imediatamente quando são chamados. Semelhante ao soldado, o servo deve estar sempre pronto para o dever.
Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Se você só serve quando lhe é conveniente, então você não é um servo de verdade. Verdadeiros servos fazem o que é necessário quando é inconveniente. Você está disponível para Deus a qualquer momento? Ele pode estragar os seus planos sem que você fique ressentido como servo. Se você for seletivo sobre quando e onde irá servir, então significa que você pode desistir desse chamado divino. O direito de controlar sua agenda e permitir que Deus a interrompa sempre que precisar vai demonstrar se você é de fato servo ou não. Se ao início de cada dia você relembrar que é servo de Deus, as interrupções não serão muito frustrantes, pois sua agenda será formada por qualquer coisa que Deus quiser colocar na sua vida. Os servos veem interrupções como compromissos divinos para o ministério e ficam felizes com a oportunidade de servir na prática. Os verdadeiros servos prestam atenção às necessidades. Os servos estão sempre atentos à forma de ajudar os outros. Quando vem uma necessidade, agarram a oportunidade de auxiliar, exatamente como a Bíblia nos ordena. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família na fé. Quando Deus põe alguém em situação de necessidade bem à sua frente, Ele está lhe dando a oportunidade de crescer como servo. Repare que Deus diz que as necessidades de sua família na igreja devem ter preferência, não devem ser colocadas no fim de sua lista de coisas a fazer. Deixamos escapar muitas oportunidades para servir porque nos falta sensibilidade e espontaneidade. Grandes oportunidades para servir nunca duram muito. Elas passam rapidamente e algumas vezes nunca voltam a ocorrer. Você provavelmente será a pessoa que vai ter a chance de auxiliar alguém e apenas aquela chance. Então aproveite a oportunidade. Não diga ao seu vizinho que ele espere até amanhã, quando você pode ajudá-lo hoje. É o que diz a palavra em Tiago. John Wesley foi um fantástico servo de Deus. Seu lema era: faça todo o bem que puder, com todos os recursos que dispuser, de todas as formas que puder, em todos os lugares que puder, sempre que puder, a todas as pessoas que puder, enquanto você puder. Isso é grandeza. Você pode começar procurando pequenas tarefas que ninguém mais quer fazer. Faça essas pequenas coisas como se fossem grandes coisas, pois Deus está observando. Os verdadeiros servos não fazem o melhor que podem com o que têm à mão. Os verdadeiros servos fazem o extraordinário, o melhor, o top das galáxias com o que têm nas mãos. Os servos não dão desculpas, não deixam para a última hora, nem esperam circunstâncias melhores. Eles dizem: eu vou fazer. E não, um dia desses eu faço, quando eu for, quando for a hora certa. Simplesmente eles fazem o que precisa ser feito. A Bíblia diz: se você ficar esperando as condições perfeitas, nunca fará nada. Deus espera que você faça o que puder, com o que você tem e onde quer que você esteja. Um serviço não tão perfeito é sempre melhor que a melhor das intenções. Uma razão que impede muitas pessoas de servir é que elas temem não serem boas o suficiente para servir. Acreditam na mentira de que servir a Deus é somente para pessoas altamente talentosas e bem-sucedidas. Algumas igrejas fomentam esse mito ao tornar a excelência um ídolo. E isso faz com que as pessoas com talentos comuns hesitem em se envolver. E aí, quando nós idolatramos uma pessoa só porque ela é talentosa e damos destaque a ela, outras pessoas terminam se sentindo até ameaçadas em se envolver de fato no ministério. Você já deve ter ouvido alguém dizer: se isso não pode ser feito com excelência, então não faça. Bem, Jesus nunca disse isso. A verdade
é que quase tudo o que fazemos é feito do modo deficiente quando nós começamos a fazê-lo. E é assim que nós aprendemos. A igreja, ela precisa praticar o princípio do suficientemente bom. Não precisa ser perfeito para Deus, para que Ele use e nos abençoe. Preferimos envolver milhares de pessoas normais no ministério do que ter uma igreja perfeita dirigida por uma pequena elite, entre aspas. Os verdadeiros servos fazem qualquer tarefa com a igual dedicação. O que quer que façam, os servos o fazem de todo o coração. O tamanho da tarefa é irrelevante. A única questão é, ela precisa ser feita? Você jamais chegará a um estágio da vida em que será importante demais ajudar em tarefas de servir. Deus jamais irá eximi-lo do que é trivial. É uma parte vital do currículo de seu caráter. A Bíblia diz, se você pensa ter muito importante para julgar alguém necessitado, está na verdade enganando a si mesmo. Você é realmente insignificante. É nesses pequenos serviços que crescemos à semelhança de Cristo. Jesus se especializou em tarefas servis que todo o mundo tentava evitar, como lavar os pés, ajudar as crianças, preparar o café da manhã e servir leprosos. Nada estava abaixo dele, porque ele veio para servir. Não foi, apesar de sua grandeza, que ele fez essas coisas, mas por causa dela. E ele espera que sigamos o seu exemplo. Pequenas tarefas muitas vezes demonstram um grande coração. Seu coração de servo se revela em pequenos atos que outros nem pensam em fazer. Quando Paulo reuniu gravetos para acender um fogo, a fim de que todos se aquecessem após o naufrágio, ele estava tão exausto como qualquer outro, mas fez aquilo que todos precisavam. Nenhuma tarefa está debaixo ou abaixo do que você tem no coração de servo. As grandes oportunidades estão normalmente camufladas entre tarefas menores. As pequenas coisas da vida determinam as grandes. Não busque realizar grandes tarefas para Deus. Tão somente faça as coisas não tão grandes e Deus o designará para qualquer coisa que Ele queira que você faça. Mas antes de tentar o extraordinário, tente servir normalmente. Sempre haverá mais pessoas dispostas a fazer grandes coisas para Deus do que pessoas dispostas a fazer pequenas coisas. A corrida para a liderança está apinhada de candidatos, mas o campo é amplo para os dispostos a serem servos. Algumas vezes você serve de baixo para cima, aqueles que possuem autoridade, e algumas vezes você serve de cima para baixo, aqueles que se encontram necessitados. Em ambos os casos, você envolve o coração de servo quando está disposto a fazer o que é necessário. Os verdadeiros servos são fiéis ao ministério. Os servos concluem suas tarefas, cumprem suas responsabilidades, mantêm suas promessas e levam a cabo seus compromissos. Não deixam o serviço feito pela metade e não desistem quando perdem o incentivo. São confiáveis e dignos de crédito. A fidelidade sempre foi uma qualidade rara. A maioria das pessoas não sabe o valor do compromisso. Elas afirmam compromissos e firmam os seus compromissos de uma forma muito casual e não os quebram pela razão mais fútil, sem nenhuma hesitação, remorso ou arrependimento. Todas as semanas, igrejas e outras organizações são obrigadas a improvisar, porque os voluntários não se preparam, não aparecem, nem mesmo ligam para dizer que não viriam. As outras pessoas podem contar com você? Existem promessas que você precisa manter, votos que você precisa cumprir, o compromisso que você precisa honrar. Isso é um teste. Deus está testando sua fidelidade. Passando nesse teste, você estará em boa companhia. Abraão, Moisés, Samuel, Davi, Daniel, Timóteo e Paulo foram chamados servos fiéis de Deus. E ainda melhor, Deus prometeu recompensar a sua fidelidade na eternidade. Imagine como será o dia em que Deus lhe disser: muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel ao lidar com pequena quantia, portanto agora darei a você muito mais responsabilidades. Vamos celebrar juntos.
A propósito, servos fiéis jamais se aposentam. Eles seguirão servindo fielmente enquanto viverem. Você pode se aposentar de sua carreira, mas nunca se aposentará de servir a Deus. Os verdadeiros servos mantêm a discrição. Servos não se promovem nem chamam a atenção para si mesmos. Em vez de agir para impressionar e se vestir para o sucesso, eles usam um avental de humildade para servir aos outros. Sendo reconhecidos por seus serviços, eles humildemente aceitam, mas não admitem a notoriedade que isso os distraia, desviando a atenção do seu trabalho. Paulo expôs um tipo de serviço que aparenta ser espiritual, mas que é na verdade apenas uma simulação, um show, um ato de atrair a atenção. Ele chamou isso de estar servindo à vista. Servir para que as pessoas fiquem impressionadas quão espiritual nós somos, esse era o pecado dos fariseus. Eles transformavam o auxílio às pessoas, a generosidade e até mesmo a oração num espetáculo para os outros. E Jesus detestava essa atitude e alertou: tenham cuidado de não praticar seus deveres religiosos em público a fim de serem vistos pelos outros. Se vocês agirem assim, não receberão nenhuma recompensa do Pai de vocês que está nos céus. A autopromoção e a atividade de servir não se misturam. Os verdadeiros servos não agem pela aprovação ou pelo aplauso dos outros. Vivem para uma plateia com uma única pessoa. Como Paulo disse, se eu ainda estivesse procurando agradar os homens, não seria servo de Cristo. Você não achará muitos servos verdadeiros sendo o centro das atenções. Na verdade, sendo possível, eles evitam isso. Eles se satisfazem em servir silenciosamente nas sombras. José é um grande exemplo. Ele não atraiu a atenção para si, mas serviu discretamente a Potifar, a seu carcereiro, ao padeiro, ao copeiro do faraó, e Deus abençoou sua postura. Quando o faraó o elevou a uma posição de importância, José ainda manteve o coração de servo, até mesmo com seus irmãos que haviam o traído. Infelizmente, muitos líderes de hoje começam como servos, mas terminam como celebridades. Eles se tornam viciados em atenção, sem tomar consciência de que estar sempre sobre os holofotes deixa a pessoa cega. Você pode estar servindo no anonimato em algum lugar pequeno, sentindo-se desconhecido e sem valor. Ouça, Deus o pôs onde você está por um propósito. Ele conhece o número dos fios de cabelo que você tem em sua cabeça e sabe exatamente seu endereço. É melhor você ficar no seu lugar até que ele opte em te mudar. Ele o avisará se quiser que você vá para outro. Seu ministério é importante para o reino de Deus. Quando Cristo se manifestar novamente na terra, vocês também serão manifestos com eles em glória. Por agora, contente-se com o anonimato. Existem mais de 750 Heralds da forma dos Estados Unidos e mais de 450 publicações do tipo Quem é Quem? Mas você não irá encontrar muitos servos verdadeiros nesses lugares. A notoriedade não significa nada para os servos verdadeiros, porque eles sabem a diferença entre ser proeminente e ser importante. Existem vários atributos proeminentes no seu corpo sem os quais você não poderia viver. As partes escondidas do seu corpo são indispensáveis. O mesmo ocorre quando o corpo de Cristo, o serviço mais importante, é frequentemente aquele que não é visto. No céu, Deus irá recompensar abertamente alguns de seus servos mais desconhecidos, as pessoas das quais nunca ouvimos falar na terra, que orientavam crianças emocionalmente perturbadas, limparam idosos que sofriam de incontinência, cuidaram de pacientes com AIDS e serviram milhares de maneiras desconhecidas. Sabemos disso. Não desanime quando o seu serviço for desconhecido ou nem for notado. Persista em servir a Deus, lancem-se no trabalho do Senhor confiantes de que nada do que você faça para Ele é perda de tempo ou apenas um esforço sem nenhuma valia. Mesmo o menor serviço é reconhecido por Deus e recompensado.
Lembre-se das palavras de Jesus. E se como meus representantes vocês derem até mesmo um copo de água fria a uma dessas crianças, serão seguramente recompensados. E hoje é o 33º dia pensando sobre o meu propósito. O tema para reflexão: sirva a Deus quando sirva aos outros. Um versículo para memorizar: se vocês derem até mesmo um copo de água fria ao menor de meus seguidores, certamente serão recompensados. Mateus 10:42. Uma pergunta para meditar: qual das 6 características dos verdadeiros servos é mais desafiadora para mim? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, o teu Filho, nós rendemos graças a Ti por estarmos à disposição em Te servir, por estarmos, ó Pai, à disposição em servir aos outros, por estarmos, ó Pai, à disposição, Senhor, do Teu reino, prestando atenção às necessidades dos nossos irmãos. Os verdadeiros servos fazem o melhor com aquilo que tem nas mãos, como diz a Tua palavra, que os recursos que o Senhor nos confiou, Senhor, possa ser feito, aleluia, sem qualquer barreira ou desculpa. Os verdadeiros servos fazem com toda a dedicação que nós possamos ser servos operosos e não negligentes, Senhor. Pequenas tarefas, Pai, que muitas vezes chegam ao nosso encontro e que muitas vezes demonstram o calor, a chama do servir, que elas possam ser agora nesse momento reacesas no nosso coração, Pai. As grandes oportunidades que são camufladas de menores tarefas. Senhor, que o Senhor nos mostre aquilo que o Senhor quer que nós façamos dentro do ministério que o Senhor nos confiou, com total discrição, não para servir de aparência, Senhor, ou para autopromover-se, Senhor, mas servindo ao Senhor de todo o coração, porque quem dá o destaque, a exemplo de José, que se manteve com o coração de servo, o Senhor é quem faz, o Senhor é quem promove. Ó Deus, que no nome de Jesus possamos dar o nosso melhor para Ti, Senhor. Seja de um copo de água, seja, Pai, qualquer que seja a nossa atitude no Teu reino, cada atitude será recompensada. Por isso, Pai, nós oramos a Ti, pedindo para que o Senhor aqueça os nossos corações com a chama do servir, em nome de Jesus, o Teu Filho, e já Te agradecemos. Amém e amém.